Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos ler no livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Motivo de grande alegria e gratificante estar aqui. João, capítulo 17, o versículo 1 ao 4. Quem encontrou diz amém. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Todos repetem o versículo 4. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito profundo, muito lindo, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Aqui Jesus, ele ora por si mesmo, a partir do versículo 1 ao 8. Ele ora pelos seus discípulos que estavam com ele, a partir do versículo 9 ao 19. E ele também ora por todos aqueles que haveriam de crer nele, por meio da mensagem pregada pelos apóstolos, a partir do versículo 20 até o último versículo. Se você quer saber como Jesus ele orava, além da oração do Pai Nosso, que Jesus ele usa como modelo para ensinar seus discípulos a orarem, esse capítulo que escreveu João, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, está falando especificamente a oração de Jesus. Todo o capítulo, se você ler, você há de ver que Jesus, ele ora antes de ir para a cruz. Veja que o texto diz que ele falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, orou. Que coisas seriam essas? Os ensinamentos que ele havia ensinado aos seus discípulos a partir do capítulo 13 em diante, antes dele ir para a cruz. Mas eu queria nessa oportunidade me deter apenas no versículo 4 que os irmãos leram, todos em voz alta, que nos diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Há uma tradução NAA que diz: eu glorifiquei-te na terra realizando a obra que tu me deste para fazer. Com base nisso, eu queria pregar nessa noite sobre o tema glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Isaías 43, o versículo 7, está escrito que o ser humano foi criado para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para glorificar a Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31,
O apóstolo Paulo ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nos mostrando que tudo quanto formos fazer, devemos fazer não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Ainda em 1 Coríntios, também o capítulo 6 e o versículo 20, eu gosto muito desse versículo. O apóstolo Paulo ainda também diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então observa que você foi comprado, eu fui comprado. E sabemos que não fomos comprados com ouro, não fomos comprados por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. E sendo assim, fomos comprados, isso quer dizer que eu não pertenço a mim mesmo, porque eu fui comprado. Então, com o meu corpo, eu não devo fazer qualquer coisa. Com meu espírito, eu não devo fazer qualquer coisa, mas glorificar a Deus. Glorificar a Deus com o corpo. Glorificar a Deus com o espírito. Isso envolve santificação. Isso envolve pureza e vida consagrada. Com isso, eu pergunto, será que de fato nós temos glorificado a Deus? Será que você tem de fato glorificar a Deus? Você quer saber o que significa glorificar a Deus à luz da Bíblia? Glorificar a Deus é mais do que você ir para a igreja. Glorificar a Deus é mais do que você conhecer a Bíblia. Glorificar a Deus é mais do que você levantar a mão e bradar glória a Deus e aleluia, como é o nosso costume fazer. Certamente você glorifica a Deus quando vai à igreja. Porém, você glorifica mais quando você é em casa o que você é na igreja. Certamente eu glorifico a Deus quando conheço a Bíblia. Porém, eu glorifico mais quando eu coloco em prática o que nela está escrito. Certamente glorificamos a Deus quando levantamos a mão e dizemos glória a Deus e aleluia, ao ouvir uma canção que mexe com o nosso coração, ou uma palavra que fale com a gente. Porém, nós glorificamos mais quando a mesma língua que glorifica a Deus e que até mesmo fala em línguas estranhas, não fala palavrão, não fala da vida dos outros. Eu glorifico mais quando a mesma mão que eu levanto no culto é erguida para ajudar os necessitados. Portanto, glorificar a Deus é estilo de vida, como eu e você vivemos diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria ver com os irmãos alguns exemplos bíblicos de pessoas que glorificaram a Deus através de alguma atitude. E como nós podemos colocar isso em prática, aplicando assim a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, é claro que é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo em tudo, sim ou não? Os irmãos estão acordados. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Ele é um modelo perfeito. Você pode se inspirar em pessoas, mas deve somente olhar para Jesus. Jesus, sendo o maior modelo e exemplo, ele glorificou ao Pai. E a Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou.
Em 1 João, capítulo 2, o versículo 6, se não me foge a memória. Quem diz que conhece a Ele, mas não anda como Ele andou, é mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E no texto que nós fizemos a leitura, nos afirma que Jesus, Ele glorificou ao Pai, realizando a sua obra. Em primeiro lugar, Jesus, Ele glorificou o Pai, cumprindo a missão pela qual Ele veio, que foi buscar e salvar os que se haviam perdido. Lucas 19, versículo 10. Em segundo lugar, Jesus, Ele glorificou o Pai sendo obediente de maneira total. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Cristo, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em terceiro lugar, Jesus, Ele glorificou ao Pai abrindo mão da sua vontade. João capítulo 6, o versículo 38, ele diz que não veio para fazer a sua própria vontade, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Irmão Maico, então como é que eu glorifico a Deus? Nós glorificamos a Deus quando realizamos a sua obra, quando cumprimos a sua missão. Nós glorificamos a Deus quando somos obedientes a Ele, a sua palavra. E nós o glorificamos quando abrimos mão da nossa própria vontade para fazer a vontade dEle. Você glorifica a Deus quando abre mão do pecado para abraçar a presença de Deus. É quando você escolhe santidade ao invés de pecado. É quando você abre mão de sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É quando você vive, mas não para você mesmo, mas para a glória de Deus. E está escrito em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão Maico não é dono do próprio nariz. Se foi comprado com o sangue de Jesus, é propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus, ele vive, mas para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. E o versículo 15 e 16. Glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou. Fazendo o que, irmãos? Olha aí. E caiu a seus pés, com o rosto em terra, fazendo o que, irmãos? E este era sã. Em segundo lugar, o leproso samaritano, que glorificou, tanto em alta voz, como reconhecendo o que Jesus fez por ele. A Bíblia diz que Jesus, ele está indo para Jerusalém, quando ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia, quando de repente vem ao seu encontro 10 homens leprosos, e quando eles veem Jesus, eles começam a clamar a uma certa distância: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
A lepra naquela época era um negócio muito sério. Não tinha cura. E qualquer pessoa que tivesse lepra não podia ter relacionamentos, nem com os da sua própria casa, nem com os da sua própria família. Então a pessoa que fosse acometida de lepra, perdia família, perdia amigos, e eles viviam isolados em um lugar em que só viviam pessoas leprosas. Por quê, irmão Maico? Porque a lepra era uma doença contagiosa. E por ser uma doença contagiosa, poderia contaminar alguma outra pessoa. Então veja que aqui não é somente um leproso. São quantos? 10 leprosos. A coisa estava séria, irmãos, porque se fosse um, já era difícil, agora 10 leprosos. Só que quando eles veem Jesus, eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamam. Agora a pergunta aí, quem foi que falou o nome deles, ou o nome de Jesus, para eles? Era porque a fama de Jesus era tanta naquela época, que todo mundo ali, naquelas regiões, sabia quem era Jesus, pelo que ele fazia, pelos milagres que ele operava. Então eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus, ele vai ordenar a eles. Jesus, ele diz o que? Ele diz assim, ó: ide e mostrai aos sacerdotes. Ou seja, se Jesus quisesse, era somente ele dizer assim: sejam curados, e eles seriam. Se Jesus quisesse, ele poderia dizer somente uma palavra de cura, e eles seriam curados. Porém, Jesus, ele dá uma ordem, e conforme essa ordem fosse cumprida, eles receberiam um milagre. Jesus dá uma ordem, e conforme essa ordem fosse obedecida, eles receberiam a cura, porque a obediência gera milagre, a obediência gera bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Só que há outro detalhe muito importante, se nós formos atentar para o texto, é que Jesus, ele dá uma ordem: vão mostrar aos sacerdotes. Só que a pessoa que tivesse lepra só poderia se mostrar aos sacerdotes para serem examinados depois que tivessem a certeza que estavam curados. A pessoa só poderia se mostrar aos sacerdotes depois que tivessem a certeza que estavam curados. Mas Jesus não cura eles. Jesus, ele dá uma ordem, louvado seja o nome do Senhor, e conforme essa ordem fosse cumprida, eles seriam curados. Porém, quando Jesus, ele dá uma ordem sem antes curar eles, Jesus, ele está provando a fé deles. Porque Jesus, ele gosta de provar o crente, né, irmãos? Ele prova a fé deles. Porque eles poderiam, se quisesse, dizer assim, ó: o Senhor nem nos curou ainda, e manda para a gente ir mostrar ao sacerdote. Primeiro é curar a gente. Eles poderiam, se quisesse, e depois nós vamos nos mostrar aos sacerdotes. Mas a Bíblia em nenhum momento nos diz que eles questionaram, que eles deram desculpa. Porque quem quer milagre, irmãos, não dá desculpa não, só obedece, sem questionar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles foram, e no caminho eles foram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram e no caminho foram curados. Resultado de uma obediência à palavra de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que somente um, olhe para cá,
sentiu que já estava curado, viu que a sua pele estava limpinha, só parou e disse: eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Alguém olha e diz: mas para quem é que você vai voltar? Para sua família? Para seus amigos? Não, eu vou voltar primeiramente para aquele que me curou e agradecer pelo que ele fez na minha vida. Alguém olha e diz: mas pega o beco, rapaz, tu já foi curado, vamos com a gente, a tua família está te esperando, os teus amigos estão te esperando, agora você não precisa mais viver sozinho. Aí ele olha e diz: eu vou mesmo voltar para a minha família, eu vou mesmo voltar para os meus amigos, mas primeiramente eu vou fazer um culto de ação de graça para aquele homem que me curou. Eu vou voltar para agradecer. Será que você pode glorificar esse Jesus, irmãos? Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, eu acho muito lindo isso, e vocês fizeram a leitura, que ele voltou fazendo o quê? Glorificando a Deus em alta. Não era assim não, glória a Deus e aleluia, não. O texto diz que ele vinha glorificando a Deus em alta voz. Porque você glorifica a Deus quando você dá esse glória a Deus e aleluia também. Só que alguém poderia, na verdade, olhar e dizer: mas não precisa dessa gritaria. Não precisa falar dessa altura. Deus não está surdo. Não é assim que os ímpios falam, irmãos? Crente doido, Deus não é surdo não, para que essa gritaria? Só que eles não entendem. Eles não entendem de onde foi que Jesus nos arrancou. Eles não entendiam o que Jesus havia feito na vida daquele homem. Sabe por que ele voltou glorificando a Deus em alta voz? Sem ligar para as críticas, sem ligar para nada. Sabe por quê? Porque ele estava grato, porque agora ele não precisava mais viver sozinho. Ele agora havia tido a sua família de volta, agora poderia voltar para os seus amigos e bater um velho papo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele veio e caiu aos pés de Jesus. E começou a dar graças. Isso é muito lindo. Porque eu imagino, irmãos, ele agradecendo a Jesus da seguinte maneira: obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Todo mundo me chamava de imundo quando me via. Todo mundo me chamava de impuro quando me via. Ninguém queria falar comigo, ninguém queria conversar comigo por causa da minha doença. Eu perdi a minha casa, perdi a minha família, perdi os meus amigos. Eu não posso mais ter relacionamento com ninguém, mas o Senhor mudou isso. O Senhor restituiu a minha família, o Senhor restituiu os meus relacionamentos, e agora eu posso voltar para a minha casa, agora eu posso voltar para a minha família, agora eu posso voltar para os meus amigos. Jesus, muito obrigado, aleluia. Será que você pode também fechar os seus olhos? Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento e começar a se lembrar do que Jesus fez na tua vida? Se você se lembra, começa a agradecer. Será que você se lembra da onde Ele te arrancou, mulher? Será que você se lembra da onde Ele te arrancou, homem? Será que você se lembra do que Jesus fez na tua vida? Será que você se lembra daquele livramento que Ele te deu? Será que você se lembra daquela enfermidade que Ele te curou? O médico disse não tem jeito, mas Ele foi lá e provou o contrário. Será que você consegue se lembrar de onde Jesus te arrancou? Alabaxoreande contarabadária.
E assim já é a quarta Santa Ceia do ano, e você está de pé, a sua família está de pé, você está de pé, você tem mais do que razões para dizer a Jesus: obrigado, Jesus. Eu vou te dar 30 segundos para você refletir e começar a se lembrar do que Ele fez na tua vida, e não pedir nada, mas somente agradecer nesse momento. Aleluia. Ando quebria, chorebederrácia. Você não valia nada, mas Jesus, Ele foi lá e disse: esse eu vou mudar a história para impactar outra vida. Pode glorificar. Alguém ora e não consegue te entender, mas é porque não sabem o que Jesus fez na tua vida. Pode abrir a sua boca, seja grato, louvado seja o nome do Senhor. Não liga para a crítica não, eles não sabem de onde Jesus te arrancou. Só você entende o tamanho do poço que você estava intocado, mas Jesus foi lá e te arrancou, mulher. Jesus foi lá e te arrancou, jovem. Jesus foi lá e te arrancou, homem. Você está aqui esta noite participando da mesa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Andorebria, chorebederácia. Alaramandorebria, chorebede cantorebadaraia, surebede cantarabadaria. Oh, aleluia, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Só quem reconhece o que Jesus fez na sua vida, glorifique a Ele agora, neste momento. Você tem liberdade, você tem privilégio, aleluia. O diabo pensou que era o seu filho, homem, mas você está aqui, aleluia. Alguém olhava e dizia: esse aí não vai valer nada, vai ser igual o pai quando crescer. Esse aí vai ser igual o pai, cachaceiro. Olha você aqui, cultuando a Jesus, no culto de ação de graça, porque é isso que Jesus faz. Alguém diz: pau que nasce torto, morre torto, mas não. Tem um carpinteiro que é Jesus de Nazaré. É Ele quem transforma a história do homem. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele voltou, caiu aos pés de Jesus e começou a dar graças. Aí Jesus olha e diz: oxente, mas eu não curei, foi 10. Cadê os 9? Só esse veio para agradecer. Cadê os 9? Eita Jesus. Como ele está perguntando: cadê os 9? Só esse veio para agradecer. Porque a gratidão não é uma atitude que a maioria toma, mas a minoria que reconhece o favor imerecido que recebeu de Deus. A gratidão não é algo que a maioria faz, mas somente a minoria que reconhece a misericórdia, a bênção, a salvação, a paz, os livramentos que teve, faz. Em terceiro lugar, para encerrar, em João capítulo 11, se você for ler comigo.
você há de ver que um amigo muito próximo de Jesus adoece. Porque o fato de você ter intimidade não quer dizer que você será isento de passar por momentos difíceis. Um amigo muito íntimo de Jesus, Jesus ia quase sempre lá. Há uma casa em uma aldeia chamada Betânia. Aí esse amigo de Jesus chamado Lázaro adoece. As suas irmãs vão até Jesus, mandando os mensageiros até Jesus para que fossem curar ele. Lázaro, a quem tu amas, está morrendo, está doente. Aí Jesus olha e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas aí o que acontece? Lázaro morre. Oxente, Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, então por que é que Lázaro morreu? Jesus nunca disse que Lázaro não morreria. Lázaro morreria, mas ele não permaneceria vivo. Lázaro morre e está 4 dias, e somente depois de 4 dias, Jesus ele chega lá. Chegou atrasado? Chegou não. É porque Jesus ele não age no nosso tempo, ele age no tempo dele. Jesus ele não age na sua agenda, ele age na agenda dele. Ele não tarda e não falha, mas ele chega na hora exata, louvado seja o nome do Senhor. Somente depois de 4 dias Jesus chega lá e o povo tudo chorando. Tudo chorando. Aí Jesus ele pergunta: onde é que está Lázaro? E eles mostram aonde Lázaro estava. Aí Jesus ele vai dizer assim: tire a pedra. Aí Marta, a irmã de Lázaro, olha para Jesus e disse: já é 4 dias. Já está aí há 4 dias, já cheira mal. Tem mais jeito não. Aí Jesus olha para ele e diz: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Tira a pedra. E eles tiraram a pedra. Aí Jesus fez o quê? Ergueu os olhos ao céu, orou, dando graças. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai até o túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivinho da silva, acredita? Lázaro saiu mesmo depois de 4 dias. Só que o interessante, irmãos, é que o texto faz questão em dizer que muitos dos que viram, creram em Jesus. É por isso que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por quê? Porque através do que Jesus fez na vida de Lázaro, muitos creram nele. Então nós falamos de Jesus, que teve uma atitude de obediência. Falamos do leproso samaritano, que teve uma atitude de gratidão. E Lázaro foi um instrumento pelo qual Jesus foi glorificado. E eu quero dizer aqui esta noite que você será um instrumento pelo qual o nome de Jesus vai ser glorificado. Através do que Jesus vai fazer na tua vida, muitos irão vir a Ele reconhecendo: eu vim por causa do irmão. Passou por isso, mas não desfaleceu, continuou crente. E o seu testemunho me impactou, porque é isso que Jesus pode fazer, irmãos. Então guarde essa palavra em seu coração. Você glorifica a Deus quando você é obediente que nem Jesus. Você glorifica a Deus quando você reconhece o que Ele fez na tua vida, como o leproso samaritano. E você glorifica através da sua vida. Que Deus abençoe.